Oi gente, Dayara aqui, Dayara Books. Você me acompanha em todas as redes sociais com esse username. Tô sempre falando de livros a partir da perspectiva de raça, classe e gênero. E hoje eu vim por um motivo muito especial. A Companhia das Letras me convidou para falar sobre o novo romance do Jefferson Tenório, De Onde Eles Vêm. Recentemente eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre os motivos para O Avesso da Pele ter sido meu trabalho de conclusão de curso. Eu tenho muito orgulho de ter feito um TCC sobre esse livro, das análises que eu tracei através dessa narrativa. Acontece que De Onde Eles Vêm foi lançado agora em 2024 e vai para um outro caminho, mas que me atravessou assim igualmente. Eu sinto que O Avesso da Pele é um livro muito sensível e que trata de temas que me soam num campo afetivo e num campo muito sensível, no sentido de que você sente o tom do livro desde as primeiras frases. Eu acho que esse tem um dos primeiros começos mais bonitos da história da literatura brasileira. É quando o filho, fala sobre o pai. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Sabe? Uma frase já é o suficiente para deixar a gente um pouquinho baqueado. Esse livro fala da relação entre pai e filho, dessa costura que vai sendo feita através da memória, desse filho que vai tentando descobrir a história desse pai. O Jefferson costuma falar que os personagens principais dos seus livros não são racismo, os personagens principais são pessoas que são constituídas através de outras experiências, mas que acabam sendo atravessadas pelo racismo, mas o racismo não é em nenhuma esfera o personagem principal das suas histórias. Eu me emocionei muito com O Avesso da Pele, é um livro muito bonito, muito delicado, e eu sinto que De Onde Eles Vêm vem num outro caminho de sutileza, mas que é tão porradeira quanto. Bom, pra quem não sabe, esse livro foi lançado agora em 2024. Ele foi escrito no período da pandemia pelo Jefferson, mas foi lançado agora. Ele vai muito de encontro com os períodos de censura que O Avesso da Pele passou ao longo dos últimos anos. Uma censura que ela não é justificada, é sobre alguns preceitos que não fazem nenhum sentido. De Onde Eles Vêm continua sendo um livro muito corajoso, nada diferente do que eu esperava do Jefferson Tenório, mas que toca em outros assuntos. Bom, em resumo, aqui a gente vai conhecer a história do Joaquim. Ele é um rapaz órfão que mora com a sua tia e mora com a sua avó. Sua avó tem uma doença incurável, Ela tá sendo afetada pela idade, principalmente. E a sua tia é uma senhora que precisa trabalhar fora de casa para poder garantir o sustento dessa família. Então o Joaquim é a única pessoa que não trabalha e que precisa cuidar da sua avó. Sua avó é carinhosamente chamada de vó fininha, porque ela emagreceu muito ao longo dos anos. E aí a gente começa sabendo, logo nos primeiros capítulos, que o Joaquim passou na universidade. Ele é um jovem preto, periférico e que é apaixonado pela literatura. Ele sempre quis escrever poesia, ele se aproxima de um senhor, o Simval, que ensina pra ele o poder da literatura, mas em determinados momentos ele é barrado por esse cara também. Acontece que o Joaquim faz parte desse núcleo de pessoas que entrou na universidade pela política de cotas e ele se sente muito feliz por isso. Ele sente que ele descobriu um novo mundo, que ele tá acessando novos imaginários e ele tem aquela gana que a gente sente no comecinho, que a gente tá sonhando com as coisas e a gente tá vivendo as coisas ao mesmo tempo. Acontece que o ambiente universitário pode ser muito hostil para quem não faz parte dele ou que não é aceito para fazer parte dele. O Joaquim é um cara que conta as moedas para andar de ônibus, é um cara que precisa pedir dinheiro frequentemente emprestado para as pessoas para poder ter o mínimo que seja para comer. E ele ainda quer viver do ensino, quer viver do amor pela literatura. Então ele é essa pessoa que precisa se adaptar aos espaços. Logo no começo das experiências dele na universidade, ele fala de alguns momentos que ele queria ir ao bar com os amigos, que ele queria ir à lanchonete, que ele queria acessar outros espaços. Ele precisava arrumar algumas desculpas para poder disfarçar que ele não tinha dinheiro ou que ele deveria deixar de viver essas experiências porque ele precisava voltar para casa porque estava na hora da tia dele trabalhar e era a vez dele cuidar da avó. Desde o começo dessa narrativa, a gente vê que Joaquim é um cara apaixonado pelas palavras, ele é um cara sonhador que quer escrever poesia e acredita no poder da literatura. Enquanto eu lia isso, eu lembrava muito do texto do Antônio Cândido, que ele fala sobre direito à literatura, que nós, enquanto seres humanos, a gente não consegue passar um dia sem fabular. Então a literatura, ela é um direito humano nosso, porque faz parte do que nós somos. E assim como direito a saneamento básico, direito à moradia, direito à alimentação, a gente deve ter o direito ao acesso à literatura. Só que quem são as pessoas que acessam esses espaços? Logo no começo das experiências universitárias do Joaquim, ele já é alvo de deboche dos próprios professores. Durante as aulas, ele fala que ele é apaixonado por poesia, que ele quer aprender a escrever poesia. Seu professor ri. Ele se envolve com
com outras mulheres, mas tudo é atravessado por questões raciais e questões financeiras. E aí levanta uma pauta que eu acho que é importantíssima. A gente começa a entender que cotas não são suficientes. O Joaquim é um exemplo claro de que cotas só não bastam. É preciso políticas públicas que garantam a manutenção dessas pessoas nesses espaços. Vez ou outra ele precisa faltar nas aulas por falta de dinheiro, ele precisa contar as moedas, ele precisa lembrar o motorista que ele é um cara conhecido para poder deixar de pagar 10 centavos que seja na passagem que tá faltando. Mas o Joaquim é essa pessoa que precisa constantemente fazer escolhas porque a prioridade fala mais alto. E aqui a gente não tá falando de prioridade de sonho, a gente tá falando de prioridade de vida real. Ele precisa cuidar da sua avó, ele precisa pagar suas contas, ele não tem dinheiro para um xerox, é tudo muito triste. Mas ao mesmo tempo, os dois livros se conversam bastante. Aqui tem uma relação muito importante com a literatura, né, desse pai, que tem uma paixão muito grande por Dostoiévski, principalmente. E aqui o Joaquim se apaixona também por autores que são vistos como alta literatura, autores que são canônicos. E essa ideia de canonicidade também é uma ideia muito regrada por questões de classe, de gênero e principalmente de raça. Quem são os autores não brancos que estão no cânone hoje em dia? O Joaquim, ele é o cara que mora na periferia, que não tem dinheiro nem pra mandar uma mensagem de texto pelo celular, mas é o cara que é apaixonado por James Joyce, que começa a ler Proust e entende, que começa a ler Albert Camus e entende. Então, ele é um cara que estabelece uma proximidade com esses autores que são vistos como os autores clássicos da literatura e que trazem essas figuras tão importantes pra perto da gente. Eu acho que o Joaquim, ele me fez ter uma coisa que eu não tive na universidade. Quando eu entrei em letras, eu sentia que eu não conseguia compreender essas pessoas e que eu não seria capaz, então não deveria nem tentar ler Ulisses, por exemplo. Pra vocês terem ideia, eu tenho dois exemplares de Ulisses aqui, duas edições diferentes, até hoje eu não li, porque eu acho que eu não sou capaz, eu tô no mestrado. E aí o Joaquim, ele tem esse mesmo pensamento, ele acha que ele não é capaz de compreender esses autores, mas ele insiste porque ele não aceita desistir em nenhuma esfera e ele começa a compreender que esses autores falam das realidades de pessoas comuns, de pessoas que às vezes são pessoas periféricas e que existe essa empatia do autor falando com ele e de ele compreendendo o autor também. Então uma das coisas que eu acho mais poderosas aqui é que o Joaquim, apesar de todos os atravessamentos financeiros e raciais que ele tem, ele não deixa de insistir na literatura. Isso é uma coisa lindíssima. Mas também existe uma linha do tempo que é preciso a gente analisar e que reflete diretamente a linha do tempo de jovens brasileiros pretos na universidade pública. Joaquim é aquele cara que ele começa muito sonhador, que ele tá cheio de entusiasmo e que ele acredita no poder da universidade, ele acredita no poder dos livros e ele sente que ele é capaz. Mas a realidade vai batendo na porta dele. Ele precisa faltar nas aulas para cuidar da avó, ele precisa faltar nas aulas porque ele não tem grana, ele quer concorrer a um concurso de literatura, mas ele é barrado por esse Simval que fala que literatura não é um lugar para você fazer debates raciais, então ele não deve falar de racismo nas suas poesias. E aí, pouco a pouco, essa esperança tão bonita desse personagem vai sendo minada e ele vai se tornando uma pessoa um pouco descrente dos sonhos que a literatura pode oferecer e vai se tornando uma pessoa mais consciente dos problemas que estão à volta dele e que afetam ele diretamente. E quando eu digo que as cotas raciais não são suficientes, é disso que eu tô falando. O Joaquim, ele não consegue se concentrar em outras coisas porque ele precisa se preocupar em ter um computador disponível na biblioteca porque ele não tem nenhum acesso em outro lugar. Ele precisa se preocupar com o dinheiro da passagem, que tem que estar contado dia após dia, porque senão ele precisa saber para quem ele vai pedir dinheiro emprestado. E ele não consegue viver grandes sonhos, né? Durante o livro ele tem alguns relacionamentos, ele se relaciona sexualmente e afetivamente com outras pessoas, mas são relações que são pautadas em questões raciais e atravessamentos desse cara que é periférico. Então ele deixa de frequentar espaços e quando ele frequenta, ele sente que ele é uma pessoa que está sendo muito inferiorizada, ele sente que ele é o cara pobre, ou que ele é o cara menos inteligente, ou o cara incompreendido. Por outro lado, eu sinto que aqui acontece uma coisa que é muito interessante. É um desprendimento reverso. Aqui o Joaquim começa sendo um cara desprendido de questões sociais, então ele não é um jovem negro mega militudo, ele não é um jovem diretamente ligado com a sua ancestralidade, seja com seus mais velhos ou com questões de religiões de matriz africana. Ele é um cara que respeita os mais velhos, né? A sua avó, ele tem um cuidado muito bonito, a sua tia, mas
em outras coisas, numa esfera coletiva de uma comunidade negra, ele é um tanto desprendido. Mas conforme a narrativa avança, o Joaquim, ele vai perdendo alguns laços que são muito importantes e ele vai se fortalecendo em outros laços. Existem personagens secundários, um colega dele que é o cara que tá descobrindo a sua sexualidade também, mas ao mesmo tempo ele não pode contar para sua família, e ele começa também a frequentar um espaço acadêmico, se torna um jovem estagiário de direito. Então ele começa a encontrar pares que fazem parte da sua realidade, mas que estão vivendo vivências diferentes. Mas o Joaquim, ele sente que ele é o cara que não tá avançando. Ele é o cara que ele não tá conseguindo emprego, ele tá sempre precisando de dinheiro, ele vive da pensão dessa avó que ele precisa cuidar, e a avó que tá num estágio avançadíssimo da doença, e ele quer ter direito a ser feliz. Para vocês terem ideia, essa noção de ter direito a ser feliz me marcou tanto que a última frase do livro é: a vida é boa. O Joaquim, ele passa por muitos perrengues, muita coisa muito triste. Ele tem afetos que são muito bonitos, ele se permite viver esses afetos, mas ele percebe como é muito difícil se relacionar com pessoas que são tão diferentes. O Joaquim não é só um cara periférico, ele é um cara que vive uma pobreza que ela é muito complicada. E aqui, mais uma vez, o Jefferson traz uma pessoa que está morando no Rio Grande do Sul. E acima de tudo, uma coisa que eu não posso deixar de falar é como o fato dele ser um jovem cotista atravessa a vivência dele diretamente. Ele é uma pessoa que é inferiorizada pelos professores de forma velada. Em um determinado trecho, o professor fala que acredita muito nele, que acha que ele é bom, mas que vê um grande problema, que essas pessoas cotistas vêm despreparadas, então elas chegam até a universidade despreparadas. Por outro lado, ele não consegue ter os mesmos acessos que esses amigos que já têm um inglês fluente, por exemplo, ou que já viveram em outros espaços. E aí que as diferenças vão se pautando. E se não for por isso, é pelo cansaço. Um cansaço físico, de quando você consegue um emprego ou outro, um cansaço mental, de que você não pode se concentrar na próxima prova que tá por vir. Você tem que se concentrar se você tem dinheiro para comer. E conforme eu pensava nisso, eu comecei a pensar nas minhas próprias vivências dentro da universidade, né? Eu sou fruto de políticas públicas, eu entrei na graduação por cotas raciais, eu entrei no mestrado por cotas raciais, mas isso não quer dizer nada. Quando eu entrei em letras, eu lembro que no primeiro ano eu já senti um baque muito grande, porque eu não dava conta das leituras, eu não conseguia dar muita conta da pesquisa. O inglês também era para mim um espaço muito estranho, os meus amigos já entravam super fluentes, sem medo algum, e eu tinha vergonha de falar, porque o meu inglês era um inglês de escola pública. E acima de tudo, o que eu acho que não foi justo comigo foi que eu não sabia que eu podia diminuir a régua para mim. Eu era uma pessoa que trabalhava presencialmente todos os dias, 9 horas por dia, eu chegava muito cansada, e eu lembro que alguns professores falavam: vocês precisam ler, vocês precisam estudar, o que vocês fazem da meia-noite às 6? Putz, da meia-noite às 6 eu tô tentando dormir, porque nas outras 18 horas eu tô trabalhando pra caramba. Eu mereço um mínimo de descanso que seja. E aí eu lembro dos meus colegas dando conta de todos os textos, todas as leituras, fazendo pesquisa, treinando para um mestrado que seja, e eu não conseguia, porque eu lembro de uma situação muito específica que bateu muito com o final do ano também, de quando eu cheguei à noite em casa e eu dormi em cima do prato de comida. Eu simplesmente apaguei enquanto eu comia, porque eu tava tão cansada, eu trabalhava na época no comércio, eu tava tão cansada que eu dormi em cima do prato de comida, minha mãe ficou mega preocupadíssima. E aí, depois de muito sofrer, mais de um ano, eu fui entender, quando eu adormeci em cima do prato de comida, que não era justo comigo. Não era justo eu me cobrar, não era justo eu querer ter o mesmo rendimento que colegas que podiam viver só a universidade, não precisavam trabalhar. Não era justo nada do que eu fazia. Mas ainda assim, isso ficou diretamente ligado com a minha intelectualidade. Depois que eu terminei a graduação, eu demorei a acreditar que eu merecia entrar no mestrado, ou que eu teria intelectualidade suficiente para entrar no mestrado, porque eu não me achava capaz. Eu achava que pessoas que eram capazes eram os meus amigos, que não reprovavam em nenhuma matéria, que eram convidados para fazer pesquisa, que tinham um ótimo rendimento escolar. Mas ao mesmo tempo, naquela época eu não me ligava que eram pessoas que podiam se dedicar inteiramente à universidade. E é por isso que eu reafirmo durante todo esse vídeo: as cotas não são suficientes. É preciso políticas públicas que garantam a nossa manutenção. Eu acho que se a gente tivesse acesso a bolsas que garantissem a nossa estadia na universidade, uma dignidade financeira, o meu caminho
teria sido outro, talvez eu tivesse me entendido enquanto pesquisadora muito antes. Felizmente, depois que eu saí da graduação, a minha faculdade ofereceu bolsas de permanências, foi criado, né, uma política de bolsas de permanência, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Eu tenho uma lembrança muito nítida do meu primeiro ano de graduação, assim, o primeiro mês, que era uma turma de mais ou menos 60 alunos, tinha muita gente na sala, faltava cadeira, e tinham muitos homens negros, assim, pra minha perspectiva era uma sala com muitos homens negros retintos, e aquilo me deixou muito feliz. Só que à medida que os dias iam passando, que os bimestres iam avançando, o número de alunos pretos, principalmente de homens, ia diminuindo. Eu lembro que se tivessem, por exemplo, 9 homens pretos na sala, só ficou um até o último ano. Só um se formou. Então, isso é uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu fiquei pensando em como esses caras também eram o Joaquim dessa narrativa. Um cara que é atropelado pela vida, assim, em algum momento a universidade, que era para ser um espaço de conhecimento, um espaço de acesso para nós, se tornou uma máquina de moer pessoas pretas. Porque se você é uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um xerox, se você não consegue acessar o seu e-mail a tempo, você não serve para aquele espaço. E aí, quando eu afirmo que as cotas não são suficientes, é porque a régua não é suficiente. Você garante o acesso de pessoas como o Joaquim a um espaço, mas você não garante que o Joaquim possa recorrer da maneira justa, assim como os outros alunos. Ele não é um cara que consegue ter o básico da universidade pública porque ele não teve o básico enquanto vivência. E aí que eu acho que esse é um livro diferente de O Avesso da Pele. Aqui o Jefferson Tenório, ele é muito mais sutil. O racismo continua não sendo um protagonista da sua narrativa, mas as pequenas situações racistas na vida de um jovem universitário continuam sendo pequenos somatórios que no final das contas nos fazem desistir para sempre dos nossos sonhos. E aqui eu não tô falando se o Joaquim vai ou não desistir da universidade. O que eu tô falando é que a gente vai desistindo dos nossos sonhos de maneira fantasiosa. A gente muito cedo tem que encarar a vida de uma maneira mais realista porque a vida nos cobra isso. Tem um momento que é muito bonito, que ele tá cuidando da sua avó no hospital e ele resolve ler o livro do Proust e ele resolve parar porque ele não tá entendendo, mas ao mesmo tempo ele resolve insistir. E é uma cena que quando você avalia, você percebe como ela é bonita, porque ele tá num lugar que é triste, é um lugar pavoroso, é um lugar que parece que é o reflexo do futuro dele, mas ainda assim ele continua acreditando no poder da literatura. Ele é um jovem negro que infelizmente passa por todas as experiências que a gente acaba passando, pela rejeição afetiva, pela falta de grana, e chega um momento que ele fica desesperançoso, que ele fala, eu senti que a literatura passou a perna em mim. Eu acho que não há nada mais triste do que quando a gente cai na real, que a vida ela precisa continuar. E nem sempre continuar quer dizer que a gente precisa levar nossos sonhos a sério. Eu acho que esse é um livro que ele é muito mais real do que O Avesso da Pele, no sentido de que é um livro que não tem como você não se identificar. É um livro que você vai lembrar de si, vai lembrar de algum familiar, vai lembrar de algum amigo. Isso não quer dizer que é necessariamente uma lembrança boa. Enquanto eu li, eu fiquei pensando nesses meus amigos, que são jovens negros, que a universidade venceu, infelizmente. E aí eu fico pensando o que mudou de lá pra cá. A lei da política de cotas, a lei 12.711, ela surgiu em 2012. Aqui o Joaquim, ele não vive o começo dessa política de cotas, ele não passa por essa grande revolução para o acesso a jovens periféricos, pretos, pardos e indígenas. Ele já faz parte de uma leva de pessoas que isso já foi normalizado, mas não quer dizer que foi aceito. E para mim é o que é mais triste, né? Então ele não é um jovem que no começo da narrativa está vivendo uma militância de um movimento negro, mas ele ainda bebe dos resquícios de um grupo de colonizadores que acha que aquele não é nosso espaço ou que nós somos menos capazes. E aí, se a gente for pensar quando surgiu essa política de cotas, né, oficialmente, né, a lei foi feita em 2012, a gente precisa pensar em acessos também. O número de pessoas pretas na universidade continua sendo baixíssimo, o número de jovens negros continua sendo baixíssimo, de homens negros, o número de pessoas que vão recorrer a uma pós-graduação são menores ainda, então conforme as coisas vão subindo, o número de pessoas pretas vai diminuindo. E eu acho que o Joaquim é aquela pessoa que nos faz dar um passinho para trás e pensar que talvez a gente tenha se acomodado. Se acomodado no sentido de achar que as políticas afirmativas de hoje em dia são suficientes. Porque isso tem a ver com saúde mental, tem a ver com saúde financeira, com saúde populacional, tem a ver com gentrificação, com espaços políticos, tem a ver com uma coisa que é muito mais intrínseca e que eu acho que o Jefferson Tenório conseguiu pegar na essência. Tem um trecho que o Joaquim fala:
eu me sentia solitário, porque na universidade a maioria dos meus colegas cotistas tinham receio ou vergonha de se identificar como cotistas. Tinham receio de sofrer algum tipo de retaliação de parte dos professores ou dos próprios colegas. Então ninguém procurava ninguém. Às vezes eu me sentia triste e percebia que aquele sentimento de liberdade, de poder fazer o que quisesse com a vida, era falso. Ou só funcionava quando eu estava à beira de um penhasco ou em cima de uma mureta no 15º andar. Me levantei porque lembrei que precisava escrever um ensaio sobre a Odisseia, usando a poética de Aristóteles como suporte teórico. Eu não tinha o menor saco para aquilo. O Joaquim passa a entender que a vida no cru, ela é triste. E que a literatura é o seu suporte, mas às vezes a gente passa muito mais tempo vivendo essa vida no cru. O final desse livro é, assim, arrebatador. São 200 páginas que você vive intensamente com esse personagem. Você tem pequenos lembretes da infância dele, você entende como ele acessou a universidade, você entende como outros colegas acessaram ou não a universidade. Você conhece os afetos do Joaquim, mulheres que passaram pela vida dele, experiências que passaram pela vida dele e também são pautadas em questões raciais, né? A primeira relação que ele tem com a Jéssica, que ela fala, cara, a gente acabou de sair de uma comemoração, eu não me senti muito bem e eu tenho medo de você me trocar por uma mulher branca. Porque você sabe o que acontece com jovens negros que ascendem socialmente. E isso é uma coisa que pega ele desprevenido porque ele começa a observar como as relações também funcionam. E à medida que o livro avança, você percebe que ele insiste muito nesse sonho da universidade, quando a universidade não insiste de forma alguma nele. Ele quer fazer poesia, ele quer estudar, ele quer continuar entendendo sobre literatura, mas a universidade não se importa com o que tá acontecendo afora, com a avó fininha, com a tia dele que precisa trabalhar cada vez mais, com a luz que acabou, com a resistência do chuveiro que queimou, a universidade não se importa. E no final desse livro acontece uma coisa muito bonita, mas que eu não consegui viver a boniteza dela porque eu tava muito apegada ao sofrimento desse livro, mas eu acho que é uma coisa que o Joaquim merecia viver. Eu acho que era uma realização que ele tinha por direito enquanto uma pessoa preta. E aí logo em seguida acontece uma outra coisa já no final que eu fico, caramba, a vida é assim. Então eu acho que mais uma vez o Jefferson Tenório conseguiu retratar muito bem a realidade de grupos minoritários no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui ele é muito mais sutil em falar sobre questões raciais, mas isso não quer dizer que é mais leve, de forma alguma. Eu acho que aqui é muito mais pesado do que em Um Avesso da Pele, porque a minha identificação foi muito mais intensa, foi muito mais direta, eu conseguia me imaginar em várias situações que o Joaquim passou porque aconteceram comigo. Só que aqui eu acho que tem uma coisinha um pouco diferente. No caminho final do livro, o Joaquim ele começa a ir para aquele caminho inverso que eu mencionei. Então ele começa a se reconectar com os mais velhos, ele começa a entender a religiosidade, ele começa a ter um olhar diferente a respeito de algumas questões. Então o que eu acho que fica de ensinamento para mim e de onde eles vêm é que a vida é boa, políticas públicas não são suficientes, que a gente precisa de políticas de permanência, que o Jefferson Tenório é sempre capaz de se reinventar, de se superar, que o melhor livro do ano pode chegar no final do ano e que esse é um romance que vai continuar ressoando nas pessoas por muito e muito tempo, porque ele mexe com a gente, ele mexe com a nossa vivência, ele mexe com a história do Brasil, ele mexe com as políticas de cotas que continuam em vigência e que precisam ser melhoradas. Ele é um livro que tá todo marcadinho aqui e que não, assim, são 200 páginas que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Eu espero muito que, assim como em Um Avesso da Pele, aqui a gente tem uma peça em teatro também, que é um livro que merece. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês possam ler de onde eles vêm, espero que vocês possam encontrar o Jefferson por aí. Ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila. Eu vejo as entrevistas dele e sempre me emociono bastante. Eu acho que eu tenho muito orgulho de fazer as pesquisas que eu faço hoje em dia no Fantástico, mas eu acho que o que me arranca sorrisos é saber que eu entrei por conta da lei de cotas, mas que eu me formei por conta do Jefferson Tenório. Quando eu li O Avesso da Pele, a primeira frase, aquela ali, né? Às vezes você fazia uma morada e morava nela. Aquela frase me fez querer terminar o curso, aquela frase me fez querer pesquisar, aquela frase me fez querer ir atrás do meu diploma. Ele foi a minha política de permanência, entende? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Obrigada, companhia, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, gente, consumam esse livro, leiam o livro físico, o e-book, o que vocês tiverem acesso, porque genial, maravilhoso. Cuidado que a Companhia das Letras tem com as obras do Jefferson
Jefferson Tenório é muito bonito. Essa é uma capa do Alceu Nunes, né, diferente da capa de O Avesso da Pele, mas é uma capa que representa muito bem, assim, eu acho que penso muito em Joaquim quando eu vejo esse cara de costas, penso no que ele tá olhando, se ele tá olhando pro futuro, se ele tá olhando pro passado, e é um livro que me faz pensar também muito no meu futuro e no meu passado. Assim, 5 estrelas, favoritado, melhor do ano, melhor da vida, tô muito feliz e quero muito reler. Jefferson merece todos os aplausos do mundo, todos os sucessos que ele vem fazendo, porque é um pesquisador, é um autor e é um professor, um intelectual fantástico. Então, muito feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês leiam essa obra aqui em breve, porque ela é maravilhosa. Um beijo e até mais!